Olá, amigos! Sejam sempre bem-vindos ao Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para que ajudem a ampliar o nosso alcance. Na reta final da campanha, precisamos atingir um maior número de pessoas. O tema de hoje é: com a suspensão do programa de governo e a fuga do debate presidencial do SBT, Lula cometeu dois erros gravíssimos. Lula tem uma das piores campanhas presidenciais entre todos os concorrentes. Se essa campanha consegue ter sucesso, é porque Lula consegue manipular as emoções do povo brasileiro com um discurso envolvente. Isso lhe permite errar da pior maneira possível, que muitos pensarão que esses erros são parte de uma grande estratégia de mestre, que, em tese, traria grandes acertos. Foi o que se viu nas duas atitudes extremamente equivocadas cometidas pelo candidato do PT, nos últimos dias. Um desses erros é o cancelamento do texto final do programa de governo de Lula. Como sabemos, o programa de governo, feito em coautoria com diversos partidos aliados, incluindo a colaboração do vice Geraldo Alckmin, do PSB, traz vários pontos que podem causar polêmica, pois trazem propostas estranhas à causa progressista, priorizando os interesses de empresários e banqueiros. Daí que, como anunciou um dos coordenadores de campanha, Washington Dias, que o PT será um partido menos influente no governo. Já Lula disse que Alckmin terá maior presença e governará junto. Por isso, se decidiu esconder o programa de governo de Lula, para evitar que, com as controvérsias, haja o risco de Lula não conseguir a tão desejada vitória em primeiro turno. E como os brasileiros médios não são racionais, e por serem sentimentais, são capazes de aceitar qualquer coisa. Basta Lula falar em coisas como fazer o brasileiro comer 3 refeições por dia, e fazer o povo voltar a sonhar que seus eleitores já entenderão isso como programa de governo. Basta dizer que vai combater a fome e ponto final. O resto Lula carrega do prestígio de seus 2 mandatos anteriores. Mas, para não pegar mal, também são usadas desculpas supostamente técnicas para que não se divulgue o texto final do programa de governo de Lula. As desculpas estão em torno de que determinadas propostas dependem de serem discutidas, aparentemente pelos diversos segmentos sociais, e que por isso o projeto não teria sido fechado. Falando em neoliberalês, a linguagem do neoliberalismo, faltam critérios a serem adotados em diversas propostas, como os gastos públicos e o imposto de renda, que seriam debatidos em gestão tripartite entre empresários, trabalhadores e o restante da sociedade. Lula não é um estrategista, mas é capaz de arrumar desculpas convincentes e falsamente racionais como esta. Sabemos que o cancelamento do texto final esconde que determinadas propostas afastariam o eleitorado de esquerda, deixando Lula isolado no apoio restrito dos ricos e poderosos, o que poderia não somente comprometer a vitória do petista no primeiro turno, como poderá inverter, trazendo vantagem eleitoral a Jair Bolsonaro, fazer o fascista vencer no primeiro turno, ou simplesmente Lula ser deixado para trás por um outro concorrente, como Ciro Gomes. Daí que soa até agradável para os eleitores de Lula, que o texto final do programa de governo seja cancelado. Para quem não tem o hábito de leitura e se limita a consumir a literatura anestesiante de dramalhões sombrios ou de livros de autoajuda, tanto faz haver ou não haver um texto final. Textos técnicos, aliás, são complicados e difíceis de ler para esses eleitores. Talvez até fosse melhor para eles o cancelamento do texto final. Basta apenas Lula falar em combater a fome, que sua grande margem de votos está garantida. Outro erro gravíssimo de Lula foi o não comparecimento ao debate presidencial no SBT, emissora controlada pelo bolsonarista Silvio Santos. Lula evitou o enfrentamento dos demais candidatos, que criticaram sua ausência e o chamaram de fujão. Mesmo assim, Lula tentou se sair bem nesta, ao ter marcado com antecedência um ato de campanha quase no mesmo horário do debate televisivo, no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Defensores de Lula e gente ligada à sua campanha foram logo arrumar uma boa desculpa para a fuga do candidato do debate presidencial do SBT. Classificando a fuga como positiva, acharam que a ausência de Lula no evento foi uma boa estratégia, já que o alvo de críticas em todo o debate acabou sendo Jair Bolsonaro, descontadas as críticas da falta do petista. Lula alegou estar com a agenda cheia, e que já havia falado com o público do SBT, ao ser entrevistado pelo apresentador Carlos Massa, o Ratinho, dias antes. A campanha de Lula tentou ainda argumentar que o ato público na zona leste de São Paulo teria funcionado melhor do que a participação do debate do SBT, em suposta vantagem para conquistar o eleitorado.
Defensores de Lula chegaram a dizer que Lula já ganhou por ter se ausentado do debate, atribuindo aos demais candidatos um suposto vazio de ideias, generalizando a mediocridade que de fato existe em alguns deles, como o próprio Bolsonaro, o empresário Luiz Felipe Dávila e o padre Kelmon, do desfigurado PTB fascista de Roberto Jefferson, que não pode concorrer para o Palácio do Planalto, e pôs o religioso no lugar. Lula acha que pode cometer erros e tirar deles alguma vantagem estratégica. Não tem autocrítica, mas também não dá ouvidos às críticas. No calor do momento, Lula e seus seguidores podem argumentar, com muita insistência e convicção, que suas ações em geral, mesmo as que são precipitadas ou equivocadas, são ações acertadas e buscam vantagens imediatas e certeiras. Só que a história não vive de impressões do tempo presente, do calor do momento. Lula tenta submeter a história às suas vontades pessoais, achando que pode enganá-la manipulando a realidade de maneira inconveniente, como se isso encurtasse ou facilitasse o caminho para a vitória no primeiro turno. Mas a história é que prega uma peça e muitas vezes os personagens são traídos pelos fatos e acabam pagando o preço caro da sua esperteza. Lula criou dívidas não somente para o seu próprio mandato. Ele criou dívidas para seu papel na história do Brasil, criando um desfecho lamentável. Lula poderia muito bem ter se aposentado da vida pública, em vez de perseguir uma nova aventura política de maneira vexaminosa e desonesta. Com sua ausência num debate presidencial, na televisão, e com o cancelamento do texto final do programa de governo, Lula fez até pior. Cometeu erros gravíssimos, pensando que está sendo estratégico. Lula demonstrou ser um político trapaceiro, inescrupuloso e irresponsável, que só quer a democracia para si, o que, convenhamos, não é democrático, por estar centralizada em uma única pessoa. Com certeza não é Lula o candidato que vai trazer a felicidade para o povo brasileiro. Por hoje é só. Curtam, compartilhem, sigam o nosso canal e ajudem a ampliar nosso alcance. Agradeço a atenção. Um abraço a todos.